Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje iniciamos um novo tema, uma nova revista, no caso esta aqui, Desigrejados? Nem pensar. O tema desse trimestre é falar de igreja de uma forma geral. E esse assunto é de suma importância, tendo em vista que agora nós passamos por um período em que nós estamos impossibilitados de ir ao templo prestar o nosso culto a Deus, e tem muita gente pensando que você prestar o seu culto virtualmente através da internet é a mesma coisa do que ir presencialmente ao templo. Então tem muitas igrejas que já voltaram a ter os seus cultos presenciais, porém a presença de membros lá diminuiu bastante. Então tem muita gente substituindo o culto presencial pelo culto online. É muito complicado isso. Então, nós trataremos de muitos assuntos nesse trimestre relacionados à igreja, como o conceito de igreja, qual é a nossa missão na igreja, qual é a missão da igreja, a definição dos termos, igreja visível, igreja invisível. Enfim, vamos tratar de todos esses assuntos, para que, estando definidos os termos, a gente não caia em ciladas. Para começar a lição de hoje, nós falaremos a respeito da importância da igreja. O texto base está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, os quais nós os leremos daqui a pouco. Vamos lá. A título de introdução, nós falaremos nesse trimestre, como eu já antecipei, do que é igreja, falaremos qual é o nosso papel nela e qual é a sua importância. Primeiro, para começar o assunto de igreja, nós temos que definir o que é igreja. Sem essa definição, a gente pode cair em algumas armadilhas. E a primeira definição que se faz necessária é a diferença entre igreja invisível e igreja visível. Há uma diferença entre esses termos. Para começar, a igreja invisível, o que é isso? São todos os eleitos de Deus, salvos pela graça de Cristo no passado, presente e futuro. Resumindo, a igreja invisível são todos os crentes do mundo, desde o passado até o presente e o futuro. Todas essas pessoas que foram salvas compõem a igreja invisível. E nós temos também a igreja visível, que é mais fácil de nós reconhecermos. A igreja visível são todos aqueles que professam a verdadeira religião. Claro que a verdadeira religião é aquela que nós cremos, óbvio. Hoje, pelo mundo inteiro, juntamente com seus filhos. Então a igreja visível, como o nome diz, é aquela que você já pode ver. É aquelas pessoas que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador e seus filhos. Olha que interessante que fala lá no final, juntamente com seus filhos. Por quê? Porque os filhos também são filhos da promessa. Por isso que na nossa igreja nós batizamos bebês, batizamos crianças, porque nós cremos que eles também são filhos da promessa. Então, esse pessoal compõe a igreja visível. A igreja visível, Cristo deu algumas coisas para ela. Por exemplo, o ministério da igreja, que nós falaremos um pouco mais a respeito dele mais para frente. Os oráculos de Deus, ou seja, todo o conselho de Deus, o que Deus quer. As ordenanças de Deus. Na verdade, tem diversas ordenanças que a gente não pode confundir com sacramentos. Sacramentos são só dois, batismo e santa ceia, mas as ordenanças de Deus, o que Ele quer, o que Ele deseja que nós façamos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui não é os santos, nem o time de futebol e nem o santão, nem aquela pessoa que não comete pecado. Não, aqui é santo no sentido de separado. Todos aqueles que foram chamados por Deus e nasceram de novo, salvos pela graça de Cristo, são chamados de santos. Então, para o aperfeiçoamento dos santos, foi que Cristo deu à igreja o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus. Nela, na igreja, há o aprendizado, comunhão entre os irmãos, adoração, proclamação do evangelho. E um ponto importante aqui é que, se não fosse importante,
Deus não teria fundado a igreja. É o ponto primordial. Então, mesmo muitas vezes você não entendendo alguma particularidade com relação à igreja, pense que, se ela não fosse importante, Deus não a teria criado. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós temos ali uma clara instituição da igreja feita pelo próprio Jesus Cristo. Veja lá o que Jesus disse a Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta pedra ele se refere a ele mesmo, ao nome de Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós vemos a instituição da igreja, Cristo como sendo a base, embora a Igreja Católica Romana diz que aqui Jesus se referiu a Pedro, e por isso que eles acreditam que o Pedro é o primeiro papa e tudo mais, é o fundamento da igreja e tudo mais, mas nós reformados não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que esta pedra Jesus se refere a ele mesmo, e aí ele edifica a sua igreja. Mas hoje, igreja, hoje, não damos valor a ela muitas vezes. Há pouco interesse e envolvimento com ela, e principalmente agora com relação aos cultos online. O grupo de desigrejados só cresce. Esse movimento de desigrejados já estava antes da pandemia, e a tendência agora com a pandemia é aumentar. Já havia muitas pessoas dizendo que não havia necessidade de ir para a igreja pelos mais diversos motivos. Mas muitas dessas pessoas que falavam isso é porque não entendiam a real importância da igreja. Saber os conceitos corretos sobre a igreja fará toda a diferença. Vocês vão perceber isso no decorrer da exposição. Então, agora entrando no assunto propriamente dito, qual a importância da igreja? Não tem como nós respondermos a essa questão sem irmos na fonte, nas Sagradas Escrituras. E lá em 1 Timóteo 3, 14 a 15, quando Paulo estava escrevendo sua carta ao pastor Timóteo, ele disse o seguinte: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós exporemos aqui esse versículo, cada um desses pontos, mas você já percebe diversos conceitos que estão abrangidos nesse versículo. Por exemplo, de como devemos proceder. Então, há uma maneira correta de se proceder. Aonde? Na casa de Deus. Então nós já vemos que a igreja é a casa de Deus, e ali ele continua, que é a igreja do Deus vivo, o nosso Deus, tal. E o que mais é a igreja? Coluna e baluarte da verdade. Então vamos lá entender essa passagem. 1 Timóteo 2, 1 a 3, 16, que eu te aconselho a ler aí na sua casa, nós não leremos todos esses versículos. Lá vai dizer que culto não é de qualquer jeito. Havia regras e orientações a serem seguidas. Então, se Paulo está falando para Timóteo de como proceder, é porque tem um modo de como não proceder. Então, é isso que nós temos que entender para podermos prestar o culto a Deus de uma forma que Deus queira e não do jeito que a gente acha que deve ser. Quando fala no versículo coluna, que a igreja é a coluna e baluarte, ele se refere a que a igreja sustenta a verdade. Então a igreja ela tem a função de sustentar a verdade. E por mais que a igreja é atacada, é perseguida e tudo mais, ela se mantém e sempre haverá um remanescente da igreja de Cristo aqui na terra até a volta de Jesus. Então coluna e baluarte não são sinônimos. A coluna ela significa que a igreja sustenta a verdade, e o baluarte dá a ideia de estabilidade e permanência. Paulo enfatiza que a verdade do Evangelho é encontrada e sustentada por meio da igreja de Deus. E nessa preservação da verdade, da sustentabilidade da verdade, é que nós tivemos a sucessão após os apóstolos das sãs palavras ou da sã doutrina, que foi passando primeiro lá para os pais apostólicos e aí veio vindo até os dias de hoje. Lógico que teve um grande desvio na Idade Média, e por isso nós tivemos a Reforma Protestante do século XVI, que buscou voltar às origens, e aí isso se manteve, e graças a Deus hoje estamos aqui firmes, e a Igreja de Cristo
firme e forte. Primeiro ponto, o testemunho das Escrituras. As Escrituras, por muitas vezes, elas se apresentam por meio de metáforas. Metáforas nada mais são do que uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, sem usar conectivo. O como, por exemplo, que é um conectivo. Então, aquela pessoa é magra como um caniço, vamos supor. Se você tira esse como, fala assim, aquela pessoa é um caniço, isso é uma metáfora. Você está fazendo uma comparação. Eu pus um exemplo aqui, aquela moça é uma gatinha. Então, você tira o conectivo e você está fazendo uma comparação. É claro que a moça que eu estou me referindo aqui não é um gato, não é um felino de verdade, mas é uma palavra que significa alguém com uma beleza acima do comum. Então, aquela pessoa é uma gatinha. Isso que é a comparação, a metáfora. E a Bíblia usa diversas vezes de metáforas, inclusive quando se refere à definição de igreja. Então, quando a Bíblia se refere à igreja, ela diz que a igreja é o corpo de Cristo. É claro que a igreja não é o corpo literalmente de Cristo, mas é uma metáfora para que nós possamos cada vez mais entender essa definição. Então, a Bíblia trata a igreja como o corpo de Cristo, o povo de Deus, rebanho e família de Deus, templo do Espírito, coluna e baluarte da verdade. São todas metáforas que nos levam a enxergar o conceito de igreja, que é importantíssimo para o nosso estudo. Então, segundo ponto, a casa de Deus. Quais são as primeiras impressões que nós temos que ter a respeito do termo casa de Deus? Casa é um lugar de habitação. Então, se a igreja é um lugar de habitação, casa de Deus, já significa que há aí uma família envolvida. Então nós temos Cristo como o cabeça e nós temos nós todos que somos chamados de irmãos e nós nos reunimos e ali há o corpo de Cristo, que é o lugar de habitação, a casa de Deus. Então é muito comum nós termos aquela ideia de que a casa de Deus é apenas o templo, aquele aspecto físico ali. Mas não é. Não é, e nós veremos adiante o porquê que não é. Porque o terceiro ponto ele fala sobre o lugar de habitação do Deus vivo. Então a igreja ela não é um edifício físico. Você pode ter a igreja reunida em outro lugar, num acampamento, num jardim, numa casa de alguém. Então, o templo físico ele não é a casa de Deus. Ali se reúnem os irmãos, os salvos pela graça de Cristo, que compõem, aí sim, a igreja visível. É importante saber essa diferenciação. Então, a igreja é um grupo de indivíduos transformados e habitados pelo próprio Deus. Então, esse é o significado de igreja. Isso é importante para que nós não comecemos a achar que o templo, aquele local, é algo diferenciado no sentido de que, por si só, ele tem algo de especial. E ignoremos que o que faz aquele lugar especial é justamente a reunião dos irmãos. Deus nos reúne em torno de si. Então, como eu falei anteriormente, nós, cristãos, reunidos como irmãos, tendo como Pai Deus como cabeça da igreja, Jesus Cristo. E, lógico, com o Espírito Santo que habita em nós. Aí nós temos a junção da Trindade conosco, formando o corpo de Cristo. Efésios 2, 19 a 22 vai dizer: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vocês percebam, através desses versículos, que tudo que nós falamos aqui anteriormente está definido aqui. Talvez possa causar um pouco de dúvida a questão do edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que eu coloquei grifado ali. O que significa isso? É que nós hoje,
a igreja, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que significa isso? É Antigo e Novo Testamento reunidos. É o jeito mais fácil de explicar. Quando ele se refere a profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que é uma das nossas bases. E apóstolos é o Novo Testamento, que é outro fundamento. Então, junto nós temos o fundamento no qual nós estamos hoje, que é Antigo, Novo Testamento. Sendo ele mesmo Cristo e a pedra angular. Aqui eu coloquei grifado a pedra angular, onde ele se refere a Deus, a Jesus Cristo, que é uma complementação lá do versículo anterior que nós lemos, quando Jesus Cristo falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se referindo a ele próprio como a pedra angular. Ponto 4, a família de Deus. Então a igreja, ela proporciona algumas coisas interessantes, por exemplo, em relação de vínculos afetivos, senso de pertencimento, exercícios espirituais, tema este que nós tratamos nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista lá os 5 alimentos espirituais e os 8 exercícios espirituais. Fraternidade, diversos benefícios espirituais. E aí você me diz, como eu vou fazer tudo isso se eu não vou à igreja? Impossível. Impossível. Tem exercício espiritual que você não vai conseguir fazer na sua casa. Então, percebam que a família deve estar reunida. É claro que em alguns momentos excepcionais na história, como este que nós estamos vivendo, nós ficamos impedidos de nos reunir como corpo de Cristo no templo. Mas nós não ficamos impedidos de fazer o nosso culto doméstico, a nossa adoração em casa, já avisando a possibilidade de ir nos encontrar lá, logo em breve, logo que acabar essa quarentena. E caso nós, nesse período, nos acostumamos a assistir o culto pela internet, quando voltar o culto presencial, você vai ficar defasado se você não for à igreja. Porque você não vai conseguir ter tudo isso aqui que a gente falou. Vínculos afetivos. Como é que você faz vínculo afetivo se você não vê a pessoa, não conversa com a pessoa? Senso de pertencimento. Pertencimento. Como é que você vai ter um senso de pertencimento numa comunidade se você não está dentro da comunidade? Exercícios espirituais, já falei. Fraternidade e outros benefícios espirituais. Impossível sem o corpo de Cristo reunido. Quinto ponto. Coluna e baluarte da verdade. Vamos discorrer um pouco mais a respeito disso. A igreja, ela é a face visível do reino que sustenta a verdade de Deus entre os homens. Então, essa é uma das principais missões da igreja. Ela realiza essa missão de algumas maneiras. Por exemplo, na proclamação do evangelho, na administração dos sacramentos, por exemplo, na proteção da revelação especial, que é diferente da revelação geral, que é as obras de criação de Deus. A revelação especial é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Então, ela protege a Bíblia, evita que haja interpretações equivocadas, que falem para mais ou falem para menos. Então, essa é uma das funções, missões da igreja. E todas essas missões da igreja fazem com que ela tenha uma base sólida, uma base que consiga enfrentar as adversidades, o vento forte de doutrinas estranhas, no caso. Então, com uma base forte, ela consegue se manter. Então, qual é a importância da base? Simples. Vejam aquela casa ali. Eu não sou engenheiro, mas olhando assim, dá a impressão que a base ali não está muito bem feita. Dá a impressão que logo aquilo ali vai cair. Tomara que ninguém se machuque se cair. Mas percebam a importância de uma base. Se você não tem uma base bem estruturada, uma base sólida, qualquer ensino o mais absurdo possível te derruba. Então, por isso que é importante essa missão da igreja de ter uma base firme e sólida para não cair quando sofrer ataques dos mais diversos que sempre existiu desde o início da igreja até hoje nós temos enfrentado. Então, nós devemos conhecer nossa natureza como igreja. Nós devemos conhecer a nossa origem, isso é importantíssimo. Saber as coisas pelas quais a igreja já passou desde o seu início. Nosso propósito como igreja é importantíssimo. Assim, nós conhecendo essas coisas, propósito, origem, nossa natureza, nós podemos cumprir nossa missão como igreja. Porque se cada um de nós, reunidos no corpo de Cristo, fazemos parte
da igreja, nós temos uma missão e essa missão deve ser cumprida. Então, por isso que é importante nós sabermos a missão, o que é a igreja visível e invisível, o que somos, o que nós temos a ver com isso, por que é importante que nós nos reunamos no corpo de Cristo e tudo mais. Conclusão: a igreja foi instituída por Deus. Se não fosse importante, ele não teria instituído. Ela é importante, nós temos diversos relatos bíblicos a respeito da importância da igreja. Tem uma missão, ela tem a missão de ser a coluna, de preservar a verdade, além da missão de edificar os membros, além da missão de evangelizar, além da missão de proporcionar comunhão entre os irmãos e tudo mais. Então ela tem a sua missão. Temos o dever de frequentá-la. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aqui o dia se refere ao fim dos tempos. Então, se naquela época o fim dos tempos já estava chegando, imagina hoje, 2000 anos depois. Mas percebam, não deixemos de congregar-nos. Temos o dever de congregar. Não devemos tratar a igreja como se fosse um clube que eu vou para me divertir, para curtir. Se eu estou indo e não tô me sentindo feliz, eu paro de ir. A igreja não foi instituída para você ficar felizinho, não. Então, temos que nos congregar. Inclusive, na continuação do versículo, ele fala: façamos admoestações. Admoestações, tem outros versículos que falam a respeito disso, que nós devemos exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Como é que a gente vai fazer isso uns aos outros se a gente não está junto com uns e outros? Está sozinho, vai se admoestar sozinho? Não dá. Então, outra conclusão que nós devemos chegar, que para mim é uma das mais importantes, é que devemos colocar nossos dons à disposição da igreja. Devemos servir a igreja e não ser servidos. Hoje em dia está uma moda muito grande da pessoa pensar que ela vai para a igreja para ser servida. Não! Você vai para a igreja para prestar o culto a Deus. Você vai para servir a Deus, servir aos irmãos. Você vai para colocar o seu dom à disposição. Tem gente que vai só para reclamar. Aí você senta lá no banco e fala: nossa, mas fulano canta mal pra caramba. Então, você canta melhor porque você não põe seu dom à disposição também e vai lá contribuir para melhorar. Então, nós temos que ir para lá servir para que nós todos cresçamos. E assim nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Ser uma igreja saudável, unida, forte e que cumpra sua missão com maestria. Lá em 1 Coríntios 12, 12 vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E ali no capítulo 12 ele vai discorrer a respeito dos dons sendo colocado à disposição da igreja e tudo mais. Então você que está assistindo, que pensa que não tem dom nenhum, com certeza você tem. Todos temos dons que foram dados por Deus. Nós devemos colocar esse dom à disposição para o serviço de Deus. Por fim, algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, ore. Ore pela igreja. Temos vivido momentos complicados, momentos em que nós não podemos nos reunir. Além disso, nós temos a igreja perseguida pelo mundo afora, pessoas que só por professarem a fé a Jesus são presas, são torturadas, são mortas. Então nós devemos orar pela igreja. Então meu desafio para você é orar pela liderança da igreja, orar pelas sociedades internas da igreja, orar pelos departamentos da igreja, pelos trabalhos semanais, pelos bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pela escola dominical. Na última semana nós tivemos o aniversário, ou o dia que se comemora a escola dominical, que é uma ferramenta importantíssima na nossa igreja. Então, oremos pela escola dominical, pelos nossos missionários, pelos enfermos, pelos enlutados, pela felicidade de poder congregar com os irmãos. Graças a Deus, no nosso país, nós não somos perseguidos, pelo menos não visivelmente, mas nós temos a possibilidade de nos reunir, de adorar a Deus, de pregar o Evangelho. Então, sejamos agradecidos por isso. E o desafio que eu lanço dentro da aplicação é
que você crie o hábito de orar pela igreja. Como é que eu faço isso? Separe um dia da semana para você orar pela igreja, por aqueles motivos que eu citei anteriormente. Ore uma vez na semana pela sua igreja e ore uma vez na semana pela igreja perseguida. Então aqui nós já temos 2 dias na semana para você orar pela igreja. Então já vou estipular uma data aqui, porque tem gente que gosta assim, né? Eu sou um desses. Terça e quinta. Estipule aí terça e quinta, de manhã, na hora que você acordar. Ore pela igreja, pela sua igreja, pela igreja perseguida no mundo afora. E aí você vai criar esse hábito e vai contribuir com muita oração para a igreja, e Deus ouve as nossas orações. Com isso nós encerramos a aula de hoje, falando da importância da igreja, falamos alguns conceitos também a respeito disso. Se ficou alguma dúvida, mande aí na descrição. E que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo, uma excelente semana que se inicia, e nos vemos aqui na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima.